coluna do Reinaldo Azevedo, Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro, Tarcísio e Eduardo em ritmo de barbárie. Houve até ameaças. Olha aí. Vamos ver juntos isso aqui, que é muito importante. O STF realiza hoje a primeira sessão para decidir se recebe denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e um lote de 7 outras pessoas, todas acusadas de organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deteriorização do patrimônio tombado. A votação de admissibilidade, por si, já pode ser considerada histórica. Nos 40 anos de democracia, é a primeira vez que o tribunal decide se as pessoas se tornam réis por crimes dessa natureza. Vivemos dias complexos. A ida de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas a um podcast com participação remota de Eduardo Bolsonaro traz notícias de um abismo. Como as palavras fazem sentido, pode-se afirmar, houve até ameaças. A gente vai trazer também o podcast do Vilela, tá, gente? Com mais provas aí, com mais coisas absurdas ocorrendo nos bastidores. Meus caros, minhas caras, meus bonitos e minhas bonitas, meus lindos e minhas lindas, vamos fazer bem aqui o nosso trabalho para a gente não deixar absolutamente nada de fora do que a gente vem falando aí, meus caros e minhas caras. Vão curtindo e vão compartilhando, Pablo Rakalinkowski, é isso aí. Galera do Meteoro descobrindo aí os nossos vídeos. Vamos ver. Nesta segunda, na véspera do início desse juízo de admissibilidade da denúncia, o ex-presidente e o governador de São Paulo compareceram ao podcast Inteligência Limitada, conduzido por Rogério Vilela. O evento foi utilíssimo para dar conta do hospício ideológico em que vive a extrema-direita e para evidenciar para onde pode caminhar o país caso se cumpra o projeto de parte da elite brasileira eleger Tarcísio. Vamos ver. Depois de virar alvo de bolsonaristas por ter feito uma defesa enfática da segurança das urnas eleitorais num evento de quinta à noite, Tarcísio deve falar para desdizer o dito, tentando não passar muito vexame, afirmou: não tenho o que esconder, eu acho que a gente tem que agir sempre com transparência. Estávamos numa reunião com o Colégio dos Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. Esse colégio é presidido pelo presidente do Tribunal Regional de São Paulo, então ele me convidou. É uma pessoa que tem atuado aqui na Justiça Eleitoral de São Paulo. O que eu falei foi da Justiça Eleitoral, da instituição da Justiça Eleitoral. Eu acho que a gente tem que separar as coisas, né? Então eu disse que a Justiça Eleitoral tem uma missão de garantias de eleições em todo o país, e aí tem um esforço de logística muito grande. Tem conseguido apresentar resultados com oportunidade. E isso é interessante. Agora, não quer dizer que aquilo é falado, que se busca que aumentar a segurança do pleito ou dirimir determinadas dúvidas. E isso não tem que ser pensado ou visto, entendeu? Então uma coisa não exclui a outra. Que coisa? Vamos ao que ele disse na quinta. O Brasil veio se tornando uma referência no que se diz respeito em termos da velocidade da apuração, da tecnologia, ou seja, muitos países têm que olhar para o Brasil e ver o que está sendo feito aqui, e o Brasil, então, se tornou, de fato, uma grande referência. A gente tem que olhar para toda essa preparação que acontece, todo esse empenho, todo esse trabalho, toda essa logística. E em pouco tempo os dados são contabilizados, a gente tem a proclamação de um resultado, a diplomação e isso, de fato, que garante a representatividade. E a gente tem hoje, então, que fazer um agradecimento eleitoral por todo esse trabalho, por todo esse empenho, não é mesmo? Como garantidora da democracia brasileira. Diga aí, leitor, você acha que Tarcísio elogiou ou não as urnas? Afinal de contas, ele é dono das suas opiniões? Aberrações. O mero juízo de admissibilidade das denúncias, que começa hoje, insisto, já nasce histórico. Mas não esqueçam do buraco sem fundo que também nos espreita. Tarcísio e Bolsonaro passaram quase 4 horas no programa. E a pretensão óbvia de ambos era negar que tenha havido uma urdida golpista. A propósito, chega a ser cômico ouvir o governador a afirmar que jamais fora convidado para uma aventura de ruptura da ordem,
como se pudesse dizer outra coisa e como se esse testemunho competisse com as provas. Mas vá lá. De toda sorte, estavam ali para excitar as ruas bolsonaristas, mas também, parece-me, para abrir um diálogo, ainda que remoto, com o Supremo. E eis que Eduardo Bolsonaro, o fugitivo, entra no programa lá do Texas e diz o seguinte: bom dia, Sarinha, bom dia para quem for fazer pipoca para acompanhar o julgamento. Experimentem borrifar vinagre, fica uma delícia. Sarinha dando dicas gastronômicas para o nosso julgamento aqui do século. Vamos, bota um vinagrinho aí que a turma vai curtir e manda um superchatzinho aí para a gente ficar feliz aqui também do lado de cá, gente. Vamos lá contribuir, vamos trazer aí todas as informações necessárias. Disse lá o Eduardo Bolsonaro: eu já não acredito mais que exista saída, não só para Jair Bolsonaro, mas para todas as pessoas simples que estão sendo condenadas a até 17 anos de cadeia por conta do 8 de janeiro. Você pode botar o Rui Barbosa para advogar a favor do Bolsonaro e ele não vai se livrar de uma condenação. Então, tudo isso aí em mente, né? E o que a gente faz? Eu, pelo menos, sigo o exemplo do Trump. O Trump já sabia do jogo de cartas marcadas, então ele apostou tudo na política, que é o quê? Levantar a voz dele ao maior número de pessoas possível. Se o Bolsonaro perder capital político dele, já era. O Alexandre de Moraes vai trancafiar ele na cadeia e vai jogar a chave fora. Ou quando ele próprio sabe, ele pode ser vítima de um assassinato. E vão falar, ups, mais um assassinato numa cadeia latino-americana. Uma narrativa fácil de você vender mundo afora. Então isso aí acontecendo, meu principal objetivo enquanto deputado parlamentar, que ainda sou, né? Deputado federal, estou licenciado, é acabar com essa injustiça. A pauta número 1 é brecar um psicopata chamado Alexandre de Moraes. E a gente tem sim que constranger todos aqueles que apoiam esse tipo de regime. Noto que Eduardo logo terá que criar uma versão da extrema-direita da Carmen Miranda e com as bananas na cabeça cantar "Andam dizendo que estou americanizada". Ele já não diz opa, mas ups. E a América Latina, para ele, começa a se parecer com aquela terra ignota, hostil. A gente já sabe o que ele apoia, é claro, é um projeto contra os imigrantes, especialmente os que não são sócio de uma holding. O pré-presidenciável Tarcísio, que já tinha ido ao podcast, para, sei lá, ajudar e talvez amenizar os contornos do golpista, ouviu o filho do presidente a dizer que o esforço da dupla ali era inútil, que o ministro relator é um psicopata e que a única saída é o confronto. Observem que a fala do ainda deputado não deixa margem para interpretações alternativas. Se houver uma condenação, não se pode aceitar o resultado. E como ele diz, será preciso constranger todos aqueles que apoiam esse tipo de regime. O que isso quer dizer? Luta armada, e Tarcísio deve de ficar calado. Tarcísio ouve em silêncio uma cascata de desinformação. Na verdade, o governador não podia participar disso aí aqui não, né? O governador ouviu em silêncio Eduardo afirmar que o deputado Felipe Barros, do PL, o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, pretende convocar o ativista de extrema-direita Mike Pence, um funcionário do Departamento de Estado que nunca teve acesso à informação qualificada para prestar depoimento. Nas palavras do deputado asilado, a USAID fez parceria com o TSE e interferiu nas eleições de 2022, o que Bolsonaro endossou. Milhões de dólares teriam sido enviados ao tribunal para manipular as eleições de 2022. Nas palavras de Eduardo, o dinheiro dos pagados de impostos americanos, ele já dizia como deputado parlamentar dos Estados Unidos, que serviu como doutrinação da imprensa, reforma do Poder Judiciário e conversas de soft power junto aos juízes. E aí o Eduardo é matador. O próprio Mike Pence conclui em seu tweet que se a USAID não existisse, Jair Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil. E aí entrou o próprio Bolsonaro citando bens para afirmar que a China teria procurado o governo Biden para tirar o Bolsonaro daqui, porque eles teriam muito mais facilidade em transações
com outro governo do que comigo. Isso aqui é maluquice completa, né? Isso aqui é uma maluquice completa. Sempre com silêncio cúmplice do Tarcísio, Eduardo começou a atacar o principal parceiro comercial do Brasil, meus caros, minhas caras. O deputado licenciado afirmou que a China teria conspirado para a retirada da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara. Alexandre de Moraes e Paulo Gonet, procurador da República, seriam, pois, instrumentos do governo chinês. Eduardo insinuou que a comissão vai criar dificuldades para os 37 acordos comerciais e memorandos de entendimento que o Brasil assinou com a China no âmbito do G20. O deputado americanizado citou áreas de interesse da China: comunicação via satélite, reservas de urânio, parceria com a China Media Group para doutrinar as pessoas. Tudo isso estaria ameaçando a segurança nacional. Para registro, Benz não é só um pistoleiro de extrema-direita e, além do X, usou o podcast War Room para espalhar o seu lixo conspiratório, sem ter prova nenhuma. É claro, trata-se do canal de Steve Bannon, o ex-estrategista de Donald Trump, que saudou numa reunião alternativa para a Alemanha, fazendo uma saudação nazi. Eduardo estava presente. Caminhando para o encerramento, Tarcísio é o sonho de consumo de pedaços de uma elite brasileira que, dizendo-se cansada da polarização, falam da necessidade de um Brasil centrista, como se o país fosse governado pela extrema-direita. O governador ouviu essas barbaridades, todas sem um pio de contrariedade, até porque não teria autonomia para fazê-lo. Tanto é assim que foi obrigado a desdizer o dito sobre as urnas eletrônicas. Como se pôde notar, radical e extremista é o Supremo, não é mesmo? Bolsonaro não arrastou Tarcísio para a entrevista por acaso. É claro que o mito não vai recuperar a sua elegibilidade, e a pletora de provas evidencia por que será condenado. Mas o governador estava ali. O seu lugar nos bandeirantes já começa a ser ambicionado por aliados, na certeza que a presidência vai lhe cair no colo. O universo em que transita é esse que vemos. Ele tem que prestar esses serviços. Na presidência, ele vai trair o seu mestre. Bem, meus caros, não serei eu a acrescentar a Tarcísio a mácula da traição. Convenham, ele não precisa dessa, não é mesmo? Encerro. Sim, a disputa continua a ser entre a democracia e o delírio fascistoide. Na mão do Tarcísio, mas é delírio de fascista, né? É isso que a gente vai acompanhar. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.